Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética no canal Tempo do Fim. Irmãos e irmãs, se preparem para o que está vindo, para o que está chegando. A lei dominical está por um fio apenas. E eu vou mostrar isso para vocês hoje. As profecias finais estão em rápido cumprimento. Então nós temos que acordar uma igreja que está adormecida. Pessoas que estão dormindo, achando que tudo está normal, mas não sabem que estamos no limiar de uma crise estupenda. A marca da besta. A crise da marca da besta, a crise da lei dominical. E isso é real, irmãos e irmãs, é mais real do que o ar que respiramos. As profecias estão se cumprindo rapidamente. Ajudem a acordar as pessoas, irmãos e irmãs, a compartilhar este vídeo, deem like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Nós não temos mais muito tempo. Nós estamos no fim do fim. A lei dominical pode sair a qualquer momento. Vamos às notícias. Vejam, é do New York Post, um jornal muito famoso nos Estados Unidos da América. E diz: uma última lição de Charlie Kirk. Todos, quantos? Todos nós podemos guardar o sábado para salvar a nossa sanidade. Notícia de 18 de setembro de 2025. Então, irmãos e irmãs, aqui está uma propaganda do sábado. Eles estão promovendo o sábado. E diz que todos, quando diz todos, é o mundo inteiro. Todos podem guardar o sábado. O sábado que eles estão mencionando aqui é o domingo. Já vamos ver isso em breve. Mas vocês verão que o sábado que eles estão falando, que eles estão propagando, não é o sábado bíblico, não é o sábado do sétimo dia, irmãos e irmãs, é o domingo. Eles estão usando essa morte deste homem, Charlie Kirk, que não sabemos se foi forjada ou se foi de verdade mesmo, porque o mundo jaz no maligno e nós estamos vivendo em um tempo de engano. E se foi verdade, talvez foi para silenciar este homem, ou para propagar a agenda dominical, a agenda do descanso dominical por lei. Vejam o que diz mais. O assassinato de Charlie Kirk deixou uma ferida aberta no movimento conservador e nos corações de milhões de americanos que admiravam sua coragem, sua clareza e sua convicção. Então aqui diz que ele deixou uma ferida aberta no movimento conservador dos Estados Unidos da América. O mesmo movimento conservador que está promovendo o descanso dominical por lei no projeto 2025, irmãos e irmãs. Vejam o que diz mais. Também deixou para trás o sexto e último livro de Charlie, com lançamento previsto para dezembro de 2025. Vejam o título. Pare em nome de Deus, porque honrar o sábado transformará sua vida. Um título muito interessante, não acham? Agora vejam, esse título agora parece menos uma receita para renovação individual e mais um legado, um chamado para levar adiante uma das lições mais essenciais que ele queria transmitir, a necessidade de parar, descansar e retornar ao ritmo de Deus para a vida. Então vejam, irmãos e irmãs, eles dizem a necessidade de parar, descansar e retornar ao ritmo de Deus para a vida. Irmãos e irmãs, eles estão se utilizando dessa suposta morte para agora levar mais agressivamente a agenda dominical. Vejam o que diz mais. Charlie era cristão, mas foi sincero sobre como a observância tradicional do sábado judaico. Paremos aqui um pouco. O que eles estão dizendo? Que o falecido era cristão, mas foi sincero sobre como a observância tradicional do quê? Do sábado judaico. O que o Papa Francisco disse sobre o sábado na encíclica Laudato Si? Que o sábado é judaico. O sábado é somente para os judeus, que devemos observar e guardar
e descansar no domingo da Eucaristia. Isso está na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Irmãos e irmãs, vocês estão percebendo a jogada? Eles estão agora fazendo uma lavagem cerebral em cima disso tudo, usando emoção e sentimentalismo. Estão dizendo que o sábado que Charlie observava era o sábado judaico. Ou seja, não importa em que sábado você pare, desde que você pare. E qual sábado o movimento conservador está promovendo? O sábado dominical, o falso sábado, o sábado espúrio, como chama a profetisa de Deus Ellen Goldwhite. Vocês estão entendendo, irmãos? Vejam agora o vídeo de Charlie Kirk falando sobre o sábado. Mas ele fala sobre o sábado de Gênesis, o sábado do sétimo dia. Ele não falou em nenhum momento sobre o sábado ser judaico. Vejam o vídeo. De sexta-feira à noite até sábado à noite, o mundo não pode me alcançar. E eu não recebo nada do mundo. Isso te abençoará infinitamente. Agora, não estou dizendo que você está obrigado pela lei como cristão. Não estou dizendo que isso é algo que você tem que fazer. Estou dizendo que isso tornará a sua vida melhor. Foi importante o suficiente para que Deus o colocasse como um dos 10 mandamentos. Eu direi que há debate em alguns círculos teológicos de que estamos vinculados a isso porque antecedeu a lei, Deus descansou após a criação. Então, quero que você pense sobre isso. De sexta à noite até sábado à noite, ninguém pode me alcançar e eu acordo, sabe? Eu acordo. No sábado à noite, eu abro meu telefone, 600 mensagens de texto, 900, tanto faz, mas são as melhores 24 a 25 horas. E se todo jovem tirasse um verdadeiro sábado de sexta à noite até sábado à noite, garanto que a ansiedade diminuiria, a depressão diminuiria, você realmente passaria tempo com pessoas de quem gosta, conversas significativas aconteceriam, então eu desafio você. Se você incorporar isso na sua vida, não há negativo. Charlie Kirk. Um pouco do seu histórico religioso. Sim, então é uma honra estar aqui e obrigado. O sábado é um dos meus tópicos favoritos para falar, honestamente, porque estou tão cansado de falar sobre política o dia todo. É tudo o que faço, então isso me deixa louco. Isso é realmente muito mais importante do que isso e eu poderia ligar os dois, se necessário, mas não precisamos. É mais importante do que isso. Eu cresci em um ambiente presbiteriano. Então nós saímos daquela igreja. Fomos para o que poderia ser melhor descrito como uma igreja evangélica que acredita na Bíblia. Então não exatamente calvinista nem pentecostal, algo no meio. Olha, nós acreditamos em muitas das mesmas coisas, pessoal. Eu acredito na inerrância das Escrituras. Eu acredito que você precisa de Jesus Cristo. Eu acredito na graça, não nas obras. Eu acredito que há um céu nos esperando. Eu acredito em uma vida após a morte. Eu acredito em um Deus que criou os céus e a terra. No entanto, cresci em um ambiente de igreja que, na melhor das hipóteses, desvalorizaria o Shabat. Na pior das hipóteses, diria que o sábado realmente não importa, o sábado está no seu coração, você não precisa observá-lo. Sim! E a história é bastante longa. Na verdade, estou escrevendo meu próximo livro sobre o Shabat. Chama-se Pare em Nome de Deus. Porque Shabat significa parar ou cessar. Então, não estou aqui para vender um livro, nem está à venda ainda. É apenas algo para se pensar. E é honestamente como o Shabat salvou minha vida e ajudou a preservar minha família e ajudou a preservar minha carreira. E então, duas coisas. Número um pastor de quem eu realmente gosto, o pastor David Engelhardt. Ele é um dos membros do nosso conselho na Turning Point USA. Eu estava exausto, era o verão de 2021, sentei-me com ele, eu disse, não estou dormindo bem, estou fatigado. E ele me perguntou de forma muito direta, você está honrando o Shabat? E eu dei a ele argumentos teológicos muito fracos, honestamente, eu não sou obrigado a isso. Ou, não, eu não estou realmente interessado nisso. Eu não tenho que fazer isso. E ele realmente me desafiou e eu não tinha boas respostas, para ser perfeitamente honesto com você. E juntando isso com o meu muito bom amigo, que é judeu, que agora está passando por uma prova de saúde muito difícil, Dennis Prager, que eu acredito ser o principal professor de Torá desta geração. Ele é incrível, ele tem uma mente fenomenal. E se você não conhece Dennis Prager, no sábado vocês realmente iriam apreciar Dennis Prager, porque ele trouxe os ensinamentos do sábado para mais milhões de pessoas do que quase qualquer um vivo, e eu espero continuar essa tradição. E ele sempre falava sobre o Shabat, sempre falando sobre o sábado. E eu me vi, depois de alguns anos ouvindo isso, ficando realmente com ciúmes dele. Ficar espera um segundo, você consegue simplesmente se desconectar por um dia e não trabalhar e estar com amigos e família e adorar a Deus? Eu quero isso. E eu... Amém.
E eu começaria a ficar realmente com inveja da pior maneira possível. E então percebi que não é algo que você vai e compra na loja. Não é algo para o qual você precisa fazer um empréstimo. É simplesmente a priorização da questão de quem está no comando. É tão simples assim. E se você acredita que Deus está no comando, e se você acredita em Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque o Shabat é uma questão de acreditar ou não em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E se você acredita em Gênesis capítulo 1, versículo 1, então você honra o Sábado. Se você tem perguntas sobre Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra, que é Bereshit, certo? É a primeira afirmação de verdade das Escrituras. Então, no sétimo dia você descansa porque Deus criou os céus e a terra. É a celebração mais antiga do tempo da criação dos céus e da terra. E assim, essa realização mudou minha vida. Eu poderia falar sobre isso de muitas dimensões diferentes, o que significou para mim pessoalmente, o que significa no macro. Eu também vou a igrejas por todo o país. Eu falo em centenas de igrejas de todas as denominações diferentes e vou desafiar a igreja cristã porque acredito que este é o mandamento. Você está honrando o sábado, é mais fácil, por definição, honrar seu pai e sua mãe porque você não está trabalhando nesse dia e está com a família. Se você está honrando o sábado, é mais fácil não cobiçar a esposa do seu vizinho, porque você não está perto da esposa do seu vizinho. Você está com sua família. E você está cheio de gratidão naquele dia. Quando você está honrando o sábado, é mais fácil não ter outros deuses antes de Deus, porque esse dia é construído no tempo como um templo, como um santuário, para colocar Deus em primeiro lugar, para não ter ídolos, para não tomar o nome do Senhor em vão. Os outros 9 mandamentos se tornam mais fáceis, se tornam mais acessíveis para a nossa natureza quebrada, carnal e depravada, se priorizarmos o Shabat. Então, irmãos e irmãs, como vocês puderam ver, ele pregava o sábado verdadeiro, do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Mas vejam como a mídia da besta está distorcendo as coisas, fazendo com que o que este homem pregava sirva de lição para todos pararem num sábado. E o que ele guardava era o sábado judaico. Vamos continuar, e diz, então, Charlie era cristão, mas foi sincero sobre como a observância tradicional do sábado judaico, ou seja, desligar o telefone, se desligar do ritmo frenético da política e dedicar 24 horas por semana à fé e à família, transformou sua vida. Vocês podem perceber, irmãos e irmãs, que a mídia está distorcendo algumas coisas, porque o sábado não é dos judeus. O sábado vem desde a criação lá no Éden, Gênesis capítulo 2. O sábado que Deus abençoou e descansou e santificou é o sábado do sétimo dia. Jesus não viria no Novo Testamento mudar o sábado para o domingo. Ele diz em Mateus capítulo 5, verso 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Se Jesus veio para cumprir, ele não veio para mudar. E depois, com o povo de Israel, como o povo de Deus tinha passado muito tempo cativo no Egito, esqueceram-se da lei de Deus, e por isso Deus disse em Êxodo capítulo 20, verso 8, para Moisés, Deus escreveu nas tábuas de pedra, ou seja, significando que a lei é imutável, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele fala do sábado do sétimo dia, que ele descansou, abençoou e santificou. Mas aqui há uma mistura deliberada para trazer o descanso dominical, irmãos e irmãs. E mais embaixo continua. E aí diz sobre como essa prática significava para o seu casamento, sua sanidade mental e sua fé. E diz, desligue o celular por um dia. Charlie insistiu. Sem contato, sem redes sociais, sem trabalho, sua saúde mental vai melhorar drasticamente. Vejam o que diz mais. Toda sexta-feira à noite eu guardo o Shabat judaico. Não foi isso que ele disse no vídeo. Ele não chamou o sábado de judaico, o Shabat judaico. Ele disse que apenas que guarda o sábado de sexta-feira, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Estão percebendo, irmãos e irmãs, a tendência? Continuou ele.
Desligo meu celular de sexta à noite até o sábado à noite. Eu não recebo nada do mundo. Ele te abençoará infinitamente. E aí mais embaixo vemos uma propaganda sobre o descanso para reiniciar o cérebro. Vejam aqui agora. Como esposa, não há nada mais precioso do que a sanidade do meu marido. Eu vi isso mudá-lo e impactar nossa família das maneiras mais lindas. Irmãos e irmãs, isso aqui é uma promoção do descanso dominical. Uma alavanca para apressar a agenda da lei dominical. E diz, o testemunho deles foi profundamente contracultural. Aí então eles dizem, vejam a propaganda. Em uma sociedade que glorifica a correria, a conectividade constante e a ilusão de que precisamos estar sempre disponíveis, Charlie e Erica pregavam o descanso. Não a preguiça, mas o descanso intencional. Vejam isso agora. As circunstâncias do assassinato de Charlie dão ainda mais urgência a esta mensagem. Vocês estão percebendo, irmãos e irmãs? Como esse assassinato deu mais urgência a esta mensagem de que o mundo precisa de um dia de descanso, de que precisam disso urgentemente. Antes de continuarmos, irmãos e irmãs, eu quero mostrar a vocês como logo após a morte deste político, Charlie Kirk, o Papa Leão XIV falou sobre o sábado santo, que devemos guardar o sábado, devemos observar o sábado, entre aspas, o sábado santo entre aspas. E ele disse que o Filho Sol descansou após o plano de redenção. O Filho Sol é o domingo, a adoração dominical, logo após a morte de Charlie Kirk. Vejam o vídeo. Hoje contemplamos o mistério do Sábado Santo, o dia de grande silêncio e alegre expectativa. Assim como Deus descansou após criar o universo, o Sol também descansou após completar a obra da redenção. 17 de setembro de 2025, o Papa Leão XIV diz que o sábado é santo, é o selo de Deus. Mas, queridos amigos, há uma agenda sinistra oculta. Este descanso é o selo da tarefa concluída. É a confirmação de que o que deveria ter sido feito foi realmente realizado. É um repouso repleto da presença oculta do Senhor. Este descanso é o selo da tarefa concluída. Sábado Santo também é um dia de descanso. Sábado Santo também é um dia de descanso. Nenhum trabalho deve ser feito no sétimo dia. De fato, após os 6 dias da criação, Deus descansa. Agora o sol também, após completar sua obra de salvação, descansa. Agora o Filho também descansa após completar sua obra de salvação. No que o Papa sempre acreditou, eles disseram no catecismo dos convertidos da doutrina católica, que tentaram mudar para transferir a solenidade do sábado de Deus do sábado para o domingo, o primeiro dia da semana. Essa é a tradição apóstata criada pelo homem em Roma desde Constantino, no ano 321 depois de Cristo. Então, irmãos e irmãs, vocês podem perceber que tudo é uma agenda, tudo faz parte da agenda, está dentro da Agenda 2030. A Agenda 2030, irmãos e irmãs, é uma agenda dentro do prazo limite de Deus, que são os 6.000 anos, e Satanás sabe disso. Tudo está interligado. E quem está por trás de tudo? Roma papal. O lema dos jesuítas é: os fins justificam os meios. Se for para matar uma pessoa, que seja feita para justificar os meios. Os fins justificam os meios. Irmãos e irmãs, quem está atento está percebendo o movimento dominical muito forte. Está cada vez mais intenso até se tornar lei. Eles estão usando agora de emoção e sentimentalismo para lavar o cérebro das massas. Vocês verão em breve, irmãos e irmãs, uma lei dominical nos Estados Unidos da América. Eu não sei se este ano, em 2025 ainda, ou 2026.
como previu também os profetas de Satanás, Alice Bailey, 2025 e 2026. Vamos continuar e vejam o que diz mais. Uma semana após seu horrível assassinato, algumas das pessoas cujas vidas ele tocou estão seguindo o exemplo de Charlie. Vocês estão percebendo, irmãos e irmãs? Vejam, em homenagem a Charlie, não estarei mais online do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, declarou o amigo de Charlie, David Rubin, em um Twitter comovente na semana passada. Vocês estão percebendo, irmãos e irmãs, como eles estão usando emoção e sentimento. É uma jogada emocional e sentimental para fazer uma lavagem cerebral nas massas, para que todos guardem um dia de descanso, que é o domingo. Irmãos e irmãs, o apelo ao descanso dominical começará a ficar mais forte daqui em diante. Está tão na cara que não dá para disfarçar. Eu vejo isso, irmãos e irmãs. Não sei se vocês percebem, mas eu percebo. Eu percebo a fala da serpente nestas palavras, do New York Post. Vejam isso agora. A mudança de Rubin, amigo de Charlie, não é apenas uma homenagem. Vejam agora, que já não é mais uma homenagem apenas. Vejam o apelo, mas é um reconhecimento de que guardar o sábado é um antídoto para a doença do quê? Da nossa era. Irmãos e irmãs, quão próximos nós estamos de uma lei dominical. Todos nós sabemos que o sábado que eles vão observar não será o sábado do sétimo dia, não será o sábado judaico, como eles dizem, mas o sábado católico romano, o falso sábado, o sábado espúrio, o domingo, a marca da besta. Porque a besta é Roma papal. Vejam o que diz agora. Eles usam muito a palavra tradição judaica, sábado judaico, para dizer que este não é bem o sábado que precisam guardar, mas outro sábado. Vejam o que diz. Na tradição judaica da qual Charlie se inspirou, estão percebendo? Então Charlie se inspirou na tradição judaica e diz: o sábado é chamado de um gostinho da eternidade. É um lembrete semanal de que nosso valor não está em nossa produtividade ou em nossos tweets, mas em sermos filhos amados de Deus. O sábado não é apenas para os devotos religiosos. Aí vem o apelo novamente. Mas uma tábua de salvação para qualquer um que queira recuperar sua sanidade e sua humanidade. Irmãos e irmãs, então o sábado, o descanso do sábado não é somente para os religiosos, mas para todos. Charlie Kirk entendeu isso, viveu isso e pregou isso. Vejam agora, em sua vida, o sábado fez dele um marido melhor, um pai mais atencioso e um pensador mais claro. Aí eles usam de emoção e sentimentalismo para conseguir penetrar na mente das massas. Irmãos e irmãs, vejam agora, prestem bem atenção no que eles dizem. Em sua morte, o sábado pode ser a melhor maneira de homenageá-lo. Vocês percebem as palavras sutis da serpente? Quanta esperteza! Palavras emotivas! Eu posso ver, irmãos e irmãs, o diabo falando através delas. Vejam agora, não importa se você é judeu, cristão ou nenhum dos dois, religioso ou secular, conservador ou liberal, o simples ato de desligar seu telefone por 24 horas, uma vez por semana, pode mudar sua vida. Então, não importa qual religião, qual dia você observa, mas você precisa parar. E este dia será o domingo, irmãos e irmãs, nós sabemos. Então agora vamos analisar, irmãos e irmãs. Eu pergunto, judeus guardam o sábado, mas um secular, uma pessoa secular ou um católico guarda o domingo. E aí, como vai ficar? É o ponto onde eles querem chegar. A maioria guarda o domingo. Irmãos e irmãs, os nacionalistas cristãos nos Estados Unidos da América, no projeto 2025, diz que este dia será o domingo. Quem escreveu este jornal foi muito inteligente.
e muito astuto. É uma propaganda para a agenda de um dia de descanso para o mundo, a Lei Dominical Nacional. Isto foi escrito propositalmente, irmãos e irmãs. Isto é uma agenda, e esta mídia é a mídia da besta que está sendo usada. Roma Papal está por trás disto. Vejam agora. Ao lamentarmos sua perda, devemos também aceitar o seu desafio. Percebem a astúcia? Tire um dia e desligue tudo. Tire um dia, mas qual dia? Percebem? Charlie Kirk nos deixou cedo demais. Acredito que eles devem se lamentar muito mesmo. Eu acredito que eles devem se lamentar muito. Aí eles dizem, mas o ritmo que ele seguiu permanece. O ritmo que ele seguiu permanece. Ou seja, a guarda de um dia de descanso. Estão percebendo a chama para um dia de descanso, irmãos e irmãs? Que possamos honrar Charlie como? Vivendo isso semana após semana, até o dia em que nos juntaremos a ele no descanso eterno. Irmãos e irmãs, o título do jornal The New York Post já diz tudo. Todos nós podemos guardar o sábado para salvar nossa sanidade. E em breve eles dirão, todos nós devemos guardar o sábado, não somente para salvar nossa sanidade mental, mas para salvar o planeta, para salvar a economia, para salvar a violência, a morte, ou suposta morte, não sabemos, porque tudo neste mundo é um engano. Jesus disse, cuidado para que ninguém vos engane. Então, não sabemos se foi uma morte forjada ou não, mas enfim, esta morte deste homem foi para fazer com que a agenda do movimento dominical acelere, irmãos e irmãs, para que esta agenda seja mais agressiva. Como vocês viram, o Papa Leão XIV, logo após a morte de Charlie Kirk, falou sobre um dia de descanso, um sábado de descanso, um sábado santo. Mas todos sabemos que não é o sábado bíblico. O sábado de Roma é o domingo, que é a própria marca. Aqui eles dizem, irmãos, vejam a imagem. Eles dizem, o domingo é a nossa marca de autoridade. Papa Francisco deixou isso bem claro em sua encíclica Laudato Si, no parágrafo 237. Irmãos e irmãs, nós veremos em breve, não vai levar muito tempo. Muito em breve, em pouco tempo, a lei dominical será aprovada nos Estados Unidos da América. E pelo que percebemos, não é necessário mais o Congresso americano, porque para mandar os soldados para Washington, D.C., Trump não precisou do Congresso. Bastou uma canetada e o exército estava em Washington, D.C. E assim eu creio que será com o domingo. Será uma esmagadora surpresa, irmãos e irmãs. Se preparem para o que está por vir. Todos nós sabemos que virá a perseguição para os que guardam os mandamentos de Deus. A profecia de Apocalipse 13 se cumprirá em breve. A marca da besta será imposta, e nós devemos pregar as 3 mensagens angélicas e nos prepararmos para a perseguição que virá aos que não aceitarem o domingo como dia de descanso e adoração. Se preparem, irmãos e irmãs, estejam prontos. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Nós não temos mais muito tempo. A Agenda 2030, uma agenda baseada no tempo limite de Deus, 6.000 anos, que não pode ser ultrapassado. E Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Jesus está vindo muito em breve, irmãos e irmãs. Nós estamos à beira da Canaã celestial. Se preparem. Maranata, o Senhor logo vem. Deus os abençoe.